Neste episódio, Diego Sommer conversa com Gabriel de Oliveira, doutorando que obriga seus alunos a utilizarem inteligência artificial nas provas. Eles falam sobre a aplicação da inteligência artificial nas metodologias pedagógicas e seu impacto na educação. A conversa explora a importância da adaptação dos professores às novas tecnologias e a integração da criatividade musical com a inteligência artificial. Gabriel, que também é músico, discute como a IA pode ser utilizada para personalizar o aprendizado e como a música pode servir como uma forma de terapia, permitindo a sublimação de emoções. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um IA Todo Dia. Esse aqui é o seu programa para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial. Hoje tenho o prazer e a satisfação de receber aqui Gabriel de Oliveira. O W é pelo quê, Gabriel? É W Gabriel, né? É o meu primeiro nome. Rapaz, você acredita que é porque não cabia num crachá de evento? E aí a pessoa colocou só o W e eu disse, pronto, vou adotar isso daí como meu nome oficial. Ficou legal, W Gabriel, mas tu quer contar o que é o significado do W, né? Eu vou deixar as pessoas pesquisarem na internet, fazer Tá bom, interação. Tá bom. W Gabriel de Oliveira, então, é doutorando em Educação pela Universidade Federal do Ceará, UFC, onde pesquisa o uso da inteligência artificial em metodologias pedagógicas e na formação de professores. Fundador da banda Sobretons, combina sua paixão pela música com a ciência, já tendo criado mais de 220 músicas originais que misturam letras autorais e melodias geradas com o apoio de IA. Aliás, tem um sambinha lá que eu gosto muito. Gabriel também apresenta artigos e palestras sobre o potencial terapêutico e educacional da música mediada por inteligência artificial, destacando novas formas de criação artística e bem-estar psicológico. Gabriel, seja muito bem-vindo a esse programa, meu amigo. Fica à vontade para cumprimentar e se apresentar para a nossa audiência. Obrigado, Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão escutando a gente. E vamos bater esse papo. Se você se interessa por inteligência artificial, é por isso que você está aqui. Então vamos tentar contribuir o máximo aí para o seu cognitivo, para a sua inteligência humana, para tentar ver até onde nós vamos chegar, né, Diego? Vamos lá, vamos nessa. É isso aí, cara. O objetivo é esse. O objetivo é instruir, dar uma pista aí, né? Tentar, né, cara? A gente tenta, é difícil acompanhar, mas a gente tenta. Então, eu vou começar, cara, com uma listinha de perguntas que eu fiz aqui, com base na nossa conversa, né? Começando com uma pergunta bem básica. Como é que você enxerga a evolução da aplicação da inteligência artificial nas metodologias pedagógicas e quais são os desafios que têm sido mais complexos no preparo dos professores para esse novo contexto educacional? Bem, a gente precisa, antes de tudo, queria só deixar registrado, né, o meu doutorado é pela Universidade Federal do Ceará e eu estou ligado ao Laboratório Multimeios, né, fazendo referência aqui ao meu orientador, o professor Hermínio Borges Neto. Claro que eu tenho que começar falando... Um abraço para o professor Hermínio. Exatamente. Gênio. Ele é da matemática, e aí tem a ver com a sua pergunta, ele é da matemática, e aí ele migrou para a área educacional, para a área pedagógica, justamente para desenvolver novos métodos de aprendizagem, e um desses métodos leva, inclusive, o nome que ele criou, se chama Sequência FEDAT, é uma metodologia de ensino e aprendizagem focada no professor, para que o professor consiga se desenvolver e, a partir daí, ele dê uma aula que contribua para a aprendizagem dos alunos, contribua para o desenvolvimento dos alunos. E aí, por que tem a ver com a pergunta que você fez, né? Porque a inteligência artificial, ela não é só um mecanismo de aceleração do nosso trabalho humano. Ela também é um mecanismo de aceleração do nosso trabalho do ano, mas principalmente ela é um mecanismo estatístico para que a gente compreenda melhor o nosso contexto. E aí tem vários teóricos que falam sobre isso, inclusive que batem bastante sobre isso. Então como é que eu enxergo hoje, não só eu, mas como é que a área de ensino enxerga hoje a inteligência artificial? Ela não enxerga como um substituto do professor, a não ser que o professor se robotize.
né? Que a gente sabe muito que tem muito professor que talvez esteja, inclusive, ouvindo a gente agora e que tem que fazer essa reflexão. Será que eu sou um professor robotizado? Será que eu sou um professor que repete o mesmo jeito de fazer aula há décadas e isso está totalmente ultrapassado? Se você é um professor robotizado, não faz diferença nenhuma entre você dar aula e um robô dar aula, e uma inteligência artificial dar aula. Mas se a gente considera o professor com o seu lado humano, que é aquele que entende pedagogicamente as nuances do ser humano, seja criança, adolescente ou adulto numa universidade, esse professor ele não vai ser substituído pela inteligência artificial. Porém, a metodologia que ele aplica já tem que ter a implementação da inteligência artificial, porque os alunos já estão utilizando inteligência artificial, então os métodos antigos não funcionam mais. Então, esse já não é futuro, isso já é presente. Se o professor ele não compreende os mecanismos de IA, ele já está fora do mercado. Que legal, cara. Eu concordo plenamente contigo, Gabriel. Cara, eu quero parabenizar vocês porque eu fiquei muito surpreso quando você entrou em contato com a gente até, né? Porque esse tipo de projeto, né, cara, pedagógico envolvendo a inteligência artificial, quando você me falou, eu pensei assim, pô, cara, a gente não tá tão atrasado assim, né? Que o nosso país não tá ficando para trás, tem alguém pensando nisso, tem alguém trabalhando nisso. Isso é muito legal, cara. Eu acho que a inteligência artificial veio justamente para ajudar nesse tipo de coisa. E como você falou, cara, quem não estiver usando, quem não estiver se adaptando a isso, vai estar fadado ao ostracismo, talvez, né? Então, é muito legal, eu concordo contigo plenamente. Os professores têm que usar essas ferramentas, têm que aprender. E quando você estava falando do professor robotizado, eu lembrei, cara, quando eu estava estudando, muitos anos atrás, fazia cursinho, né? Fazia aqueles cursinhos preparatório, e tinha muito professor muito bom, cara, muito bom. Só que aí eu fiz 2 vezes cursinho, eu fiz, tipo assim, 6 meses, depois eu repeti, né, para reforçar. E as aulas eram exatamente iguais, até as piadinhas eram as mesmas, cara. Assim, aí eu percebi que era tudo fake, cara, que era robotizado, exatamente como você falou. Porra, cara, aquilo foi tão decepcionante, cara, porque não era como se eles tivessem decorado uma aula para passar, sabe? E não todos, obviamente, não todos, alguns professores. Outros, era sempre uma coisa nova, cara, ele estava sempre evoluindo e aquilo tornava a aula tão mais interessante, né? Porra, era sensacional. E eu vou fazer perguntas aqui, Gabriel, tanto sobre a tua parte aí do teu doutorado, cara, quanto da tua banda, tá? Que também faz parte do teu projeto, né? E você mencionou que as suas melodias são criadas com a mediação da inteligência artificial, mas as letras são totalmente autorais. Então, eu fiquei curioso para entender como é que é esse processo criativo para combinar as duas partes. Eu não sou músico, então, você, por favor, considere isso na minha pergunta, tá? Você começa com letra e depois adapta a melodia ou o caminho é inverso? Eu sempre gostei de tocar violão, instrumento de corda em geral, né? Cavaquinho, bandolim, essas coisas. Mas isso eu tô falando de adolescente. Eu tenho 39 anos hoje e eu tô falando de coisa de 14 anos de idade, 15 anos de idade. Então, eu me lembro que na época eu criava música, a letra e a melodia quase ao mesmo tempo. Às vezes a letra vinha antes, porque, sei lá, eu tava pegando um ônibus, e aí dentro do ônibus eu escrevia, tinha uma ideia, uma sacada, e escrevia, e chegava em casa eu pegava o violão e criava a melodia. Como eu nunca fiz escola de música, nunca tive teoria musical, eu tive que estudar tudo isso. E a minha escola eram as revistinhas de cifra. E aí eu ia na banca, comprava as revistinhas de cifra, as revistinhas davam um pouco de teoria musical, e eu ia ali tentando criar as minhas melodias, com criatividade mesmo, né? Montando coisas completamente novas, criava as minhas melodias. Mas isso, vamos matar isso aí em 14, 15 anos, quando foi 16 anos eu entrei na faculdade, e ali com 16 anos o mundo virou completamente. Aí o mercado já engoliu, deixei a música de lado e isso estacionou. Então, dá esse corte dos meus 16 anos até os dias, até a pandemia, né? Até o momento de pandemia.
quando chegou o momento de pandemia, que estava todo mundo em casa, eu peguei o violão de novo. E aí eu pensei, cara, vou criar umas músicas aqui, vou começar a brincar um pouquinho com isso, sinto falta. E o meu terapeuta começou a dar essas sugestões. Ele disse, aquela pergunta terapêutica clássica, né? O que lhe fazia feliz antes de você entrar nesse turbilhão de mercado e tudo mais? Então, antes de eu entrar nesse turbilhão, nesse recorte inteiro de tempo, eu gostava de tocar violão, eu gostava de criar música. Eu tinha até umas 40 músicas criadas, que eu criava para namoradinhas e tal, na época. E aí criava umas fitas, cassete, nossa, eu gravava aquilo, entregava. Era curiosíssimo. Mas eu fazia isso com 14, 15 anos de idade. E aí aquela pergunta terapêutica, o que você fazia no passado? Eu comecei a pensar, eu gostava de escrever. E dali, na pandemia, eu comecei a escrever e comecei a tocar violão. Só que o mercado não para, né? Até na pandemia ele não parou. Hoje eu tenho uma consultoria e essa consultoria é uma consultoria empresarial. Então imagina todos os clientes enlouquecidos na pandemia e eu tendo que dar conta. Eu não conseguia, mas as letras ficavam lá. Quando eu comecei a estudar inteligência artificial, que foi muito antes do ChatGPT, já para o doutorado, eu comecei a perceber que tinham ferramentas que me auxiliariam na criação mais rápida das melodias. E aí eu comecei a utilizar algumas dessas ferramentas. Quando chegou o ChatGPT em 2022, novembro de 2022, eu comecei a ver que melodia não tem nada a ver, ele não fazia isso, mas ele começava a ensaiar alguma coisa de agilizar o trabalho. E aí, deixei quieto lá. Quando eu conheci as ferramentas de criação de melodia, e aí a principal é a Suno AI, né? A Suno AI é a mais badalada, vamos dizer assim, mas e tem as outras. Também, né? Pois é. Mas tem outras ferramentas que fazem não nos isso. patrocinam, mas eu posso falar que eu uso bastante, cara. Eu que não entendo de música, acho sensacional, cara. Eu testei outras, olha, difícil achar uma que bata a Suno AI. Pois Desculpa é, te interromper. mas é isso. A Suno, quando eu conheci a Suno, eu disse, peraí, cara, tem um negócio aqui bem diferente, né? Tem umas melodias diferentes. Aí eu testei outras, né? Testei a Sound Fun, testei a Sound Draw, testei outras ferramentas, mas realmente a Suno, né? Ela é muito grande, ela consegue se reinventar praticamente todo mês, lança coisas diferentes. E aí foi quando eu fiz, em março de 2024, eu faço aniversário em março, e eu disse assim, cara, eu vou comemorar meu aniversário com uma música. Dia 1º de março, eu peguei letras que eu já tinha e comecei a criar prompts para Suno. E começaram a sair umas músicas. Aí veio uma visão de músico, tá? Não que eu seja um músico profissional, mas eu testei músicas no passado, então o meu ouvido sabe o que é bom, o que não é bom. E as músicas não eram boas. Aí eu disse, cara, tem aqui um start, uma ideia, mas as músicas não são boas. Eu não tocaria uma música dessa numa rádio. Mas tem um critério aí que dá pra gente seguir. Então eu comecei a organizar os meus projetos musicais, né? Até puxei para o doutorado, porque eu queria dar ciência a isso, eu não queria só fazer como hobby. E aí, quando eu puxei isso para o meu estudo profundo de doutorado, eu vi que, mesmo com a Suno AI, eu tinha ali uma humanização da criação musical. Por quê? Porque o meu senso crítico, se a música tá boa ou se a música tá ruim, ele é humano. É a nuance humana que faz com que eu diga, cara, essa música não tá legal, essa música não tá bacana. É como você perguntou sobre o lado pedagógico. O lado pedagógico, saber se o aluno ele tem alguma coisa ali escondida dentro dele, até psicanalítica, que não faz com que ele consiga aprender, isso é humano. Mas eu posso usar a inteligência artificial para isso? Pode! Você pode usar a inteligência artificial na aprendizagem, por exemplo, para personalizar a aprendizagem. Por exemplo, eu tenho um banco de questões, de 100 questões. Eu vou escolher 10 e jogar para a turma inteira. Cara, isso é meio cruel, né? Porque eu estou padronizando todos os alunos. Eu estou dizendo que todos os alunos são iguais.
Mas talvez, Diego, você tenha uma inteligência que eu não tenha, e talvez eu tenha uma que você não tem. Então as questões que vão para você, para medir o quanto você aprendeu e se desenvolveu, são diferentes das questões que vão para mim. Então essa personalização do aprendizado é uma coisa que os algoritmos da inteligência artificial e a estatística da inteligência artificial pode plenamente ajudar o professor. Por quê? Porque ela faz um monitoramento contínuo da avaliação que nós dois fazemos juntos. Nós fazemos talvez a mesma prova, mas será que o fato de eu ter tirado 8 e você ter tirado 10 significa que você se desenvolveu melhor do que eu? Ou será que, por exemplo, se eu pegar aqui um teórico como o Gartner é um teórico que fala das múltiplas inteligências. E quando ele fala das múltiplas inteligências, talvez eu tenha um tipo de inteligência que aquela prova não abarcou. E você tenha outro tipo de inteligência que a prova abrangeu. E aí eu não sou menos desenvolvido do que você, apenas a avaliação está errada. Para mim, a avaliação está errada e para você a avaliação foi correta. Então, esse tipo de prática na educação, eu comecei a enxergar cada vez mais claramente, porque a inteligência artificial ela conseguia me dar os dados estatísticos do processo de aprendizagem do aluno muito mais rápido. É um suporte educacional que nunca se viu na humanidade. Eu até conseguia fazer essa análise pedagógica humanamente, mas isso eu demorava 6 meses para poder fazer. Eu tinha que aplicar... Imagina, um professor que já ganha pouco, tendo que lidar com uma turma de 50 alunos e fazer uma análise aluno a aluno para poder, dessa análise, ter uma personalização do aprendizado? Cara, impossível. A gente passou por uma reforma trabalhista em que todas as instituições de ensino, todas as instituições de ensino, tiveram demissões em massa de professor, para depois recontratar os professores por hora de trabalho. Então, às vezes, o professor ele está ganhando ali, por uma disciplina, R$300, 350. Quando o professor é universitário, que dá aula para uma faculdade, que tem um doutorado, ele tem um percentual maior. Mas o professor vai ganhar R$500 para dar uma disciplina durante o mês inteiro. É então, para ele ganhar R$5.000, ele tem que dar 10 disciplinas. Então, primeiro, a voz do cara vai embora. O tempo do cara para personalizar a aprendizagem vai embora. Então, a gente começa a ver essa tentativa de melhoria do processo de aprendizagem, ela vai pro ralo. O professor faz uma prova, entrega para todos os alunos, padroniza o processo de aprendizagem e acabou. Porque senão ele não tem tempo nem de viver. Né? Ele não tem tempo de viver. Possível. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, e aí eu trago a música para essa história, por que as coisas se entrelaçaram? Porque eu comecei a ver que mesmo eu tendo um pouco de teoria musical, mesmo eu sendo meio músico, eu não gosto de me dizer músico, porque eu considero o músico profissional aquele cara que vive de música. E eu não vivo de música. Né? Eu respeito muito os meus amigos músicos, por isso que nem o que eu faço hoje, nem com a minha banda hoje, eu digo que ela é uma música profissional. Eu digo que ela é um rascunho musical. Eu chamo dessa maneira porque eu acho que é justo com os músicos profissionais. Mas ela, como rascunho musical, ela me dá uma sacada, ela me dá um insight. E aí eu chego para os meus amigos músicos e digo assim, cara, escuta isso aqui. Como o samba que você ouviu, né? Escuta esse samba. Que tal bolar um samba desse com uma banda mesmo assim, valendo, até a gente melhorar a instrumentalização? E aí os caras se empolgam. Aqueles que não querem me matar, né? Aqueles que não querem me matar. Você passa pelo mesmo problema que o Luiz Carlos e o Luciano Mosman, que tiveram nesse programa aqui também. Acho que foi esse que você ouviu, inclusive, né, Gabriel? Que depois você entrou em contato. Né, que também passam por isso aí, cara. Os músicos querem matá-los. Aqueles que não querem me matar, aqueles que topam, né? E diz, cara, eu tô junto com vocês. Vamos desenvolver aqui, isso aqui é um rascunho musical.
É como se eu peguei aqui o violão, gravei aqui no, sei lá, num gravadorzinho de celular mesmo, cheguei para os caras e mostrei, olha essa ideia, vamos desenvolver essa ideia. Curiosamente, esse domingo agora, eu assisti ao filme do Bob Marley, que tá no Netflix. Uhum. E aí, eu vendo lá, Bob Marley tá lá em cima, no segundo andar, rascunhando uma música. E aí ele volta, vai lá para baixo, lá no estúdio, junto com a galera, e aí ele diz, vamos fazer uma música, e ele começa a balbuciar uma música. Esse balbucio de uma música, isso é um rascunho musical. Então essa ideia do rascunho musical, ela se encaixa muito bem nesse papo que a gente está tendo, por quê? Porque é como se o rascunho musical, tô colocando entre aspas, para quem tá só escutando, né, tô fazendo aspas com os dedos aqui, né? Esse rascunho musical, ele ficou mais fácil de a gente dar um start na ideia que a gente está tendo. Uhum. E aí, respondendo a sua pergunta, como que essa integração com a música, ela melhorou a ideia, né? Como que ela entrou, inclusive, terapeuticamente falando, né? Bem, eu fiz inclusive um artigo sobre isso com uma psicóloga. Eu cheguei para... Gabriel, você falou sobre a ideia de sublimar emoções por meio da música, assistido por IA, né? Exatamente. Então, é isso aí, cara. Explica aí pra gente, porque tá interessante demais. Perfeito. Olha só, o que acontece? Quando eu comecei a mostrar esses projetos para as pessoas, mostrei para todo mundo, para todos os meus amigos. Hoje, exatamente hoje, no dia de hoje, eu tenho 228 músicas criadas. Nós estamos, para deixar bem marcado, né? Nós estamos no dia 9 de dezembro. Eu comecei o marco zero foi dia 1 de março. Isso tudo de 2024. Então, até agora, eu tenho 228 músicas criadas. E como que isso começou? Lá por volta de maio, eu já estava com umas dezenas de músicas criadas. Eu comecei a conversar com uma galera e falei com uma psicóloga, que é doutoranda também em psicologia, na verdade é psicologia e educação. E quando eu conversei com essa psicóloga, ela falou o seguinte, como toda psicóloga, né? Ela fez a pergunta-chave, né? Aquela pergunta assim, o que você sente quando você faz a música? Quando termina a música, o que você sente? Aí eu, caramba, tá falando igual meu terapeuta, né? Aí eu falei assim, cara, é engraçado, é como se aquele meu sentimento, aquela coisa que tá dentro de mim, ela saísse de mim. Eu finalmente falei sobre aquilo. E é como se fosse uma terapia. É como se eu tivesse, sei lá, vamos nomear os sentimentos. Eu tô com raiva, eu tô com inveja, eu tô com alegria, eu tô com euforia. Nomeando os sentimentos, eu não conseguia descrevê-los. Mas quando eu ponho isso em música, é como se eu dissesse, tá aqui, ó. Vomitei o sentimento. E isso me deixa mais leve. Aí a psicóloga pegou e falou assim, sensacional essa sua fala, porque na verdade isso é uma sublimação. Aí eu, tá, beleza, eu não sou psicólogo, então me explica o que é uma sublimação. Quando ela começou a falar sobre o que era uma sublimação, eu comecei a entender que aquilo de fato poderia ser uma jogada psicológica, terapêutica e tudo mais. Uhum. E a sublimação, ela é um conceito, né, da psicanálise, inclusive ela é um conceito freudiano, que se refere ao quê? Aos nossos impulsos, que são instintivos. Pode ser um impulso de natureza sexual, pode ser um impulso de natureza agressiva, que são canalizados, transformados para uma coisa, e aí essa coisa pode ser qualquer coisa, que seja socialmente aceita, culturalmente valorizada. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um impulso instintivo, sei lá, um impulso sexual. Eu estou muito afim de uma pessoa, e aquele impulso sexual me faria, de uma forma animalesca, agarrar aquela pessoa. Opa, mas socialmente isso não é aceito. Eu poderia cometer até um crime fazendo isso. Então, como que eu sublimo esse sentimento?
Eu sublimo esse sentimento com algo socialmente aceito. Pode ser uma arte, pode ser o trabalho, pode ser uma ciência. Então, essa forma de tirar essa coisa animalesca e canalizar isso para algo socialmente aceito ou culturalmente valorizado é um mecanismo de sublimação. E aí eu transformei em arte. Seria tipo quando a gente termina o namoro e aí fica com raiva e vai pra academia treinar? Eu poderia usar isso como sublimação. Exato. Aí você treina a exaustão. E você tá sublimando toda aquela dor, ótimo, né? Ótimo. Aquele coração partido. Você sublimou aquilo. Cara, já aconteceu comigo. De terminar um namoro. Eu não gosto muito de puxa-ferro. Puxa-ferro não é comigo, mas nadar é comigo. Cara, eu nadei. Que o responsável pela piscina falou assim: meu amigo, você vai ter uma cãibra, cara. Desse jeito você vai ter uma cãibra. Para de nadar. Doído, então. Esse foi doído, pelo jeito. Tá. Que legal, Gabriel. Cara, você explicou excelente, entendi completamente. E aí, esse processo de sublimação com a música, pelo que eu entendi, você quer divulgar isso no teu projeto de doutorado, né? Você quer que as pessoas utilizem esse processo, utilizando a teoria da sublimação, aí com a música. Mas, cara, me explique isso de forma que eu vá entender. Perfeito, vamos lá. Nem todo mundo consegue sublimar. Nem todo mundo consegue sublimar. Por quê? Porque às vezes a dor tá tão grande que a pessoa não consegue nem converter, canalizar isso para outra coisa. E é aí onde entra o processo terapêutico, que é a partir das conversas, das perguntas, da interação, você se reconhecer naquela dor e ressignificar aquela dor. Então, existem pessoas que simplesmente não conseguem ter essa sublimação de maneira tão fácil. Tá. E aí, qual que é a minha ideia? Tanto psicologicamente ou psicanaliticamente, quanto pedagogicamente. Às vezes, o aluno, pedagogicamente, ele não consegue dizer o que tem dentro dele, ele não consegue falar o que tem dentro dele que não permite a aprendizagem. Ou então, ele não consegue explicar um conceito que ele aprendeu em sala de aula, falando, porque ele não tem uma oratória tão desenvolvida e tudo mais. Mas talvez, a partir de um comando musical, ele consegue falar. A partir de um comando musical, ele consegue transformar o sentimento dele naquilo que ele queria falar. Tanto que a minha primeira música, eu deixei a música 1, a número 1. Eu comecei com a número 2. Eu não comecei com a número 1. Por que eu comecei com a número 2? Porque eu sabia que a número 1 tinha que ser uma marca, alguma coisa. Então a número 1, a música número 1 que eu fiz, não foi no dia 1º de março. A que está registrada, né? A número 2 foi no dia 1º de março. Mas a número 1... E o teu aniversário? Isso, meu aniversário é no dia 16. Então comecei a preparar ali do dia 1º. Eu deixei registrada a número 1, a música número 1, lá pra frente, depois do meu aniversário, quando eu fui entender esse lance de sublimação na contemporaneidade, como que tudo isso funcionava como um mecanismo de equilíbrio entre o inconsciente do indivíduo, enfim. Então, a música número 1 que eu criei, o nome dela é Reparação de Melanie Klein. Por que Reparação de Melanie Klein? Melanie Klein é uma teórica da psicanálise. E por que eu falei de reparação? Porque eu interpretei como se fosse uma reparação histórica minha, pessoal. Eu parei de escrever música aos 15 anos de idade. Voltei a escrever aos 35 anos de idade. Então é como se eu estivesse fazendo uma reparação de todo esse meu passado. Daí eu criei a primeira música chamada de Reparação de Melanie Klein. E aí criei a música, criei a melodia tempos depois e registrei como sendo a música número 1. E como que eu penso isso na área pedagógica?
eu não conseguia falar sobre isso, eu não conseguia explicar isso, até pro meu terapeuta. Ele dizia assim, olha só como que o meu terapeuta fazia. Cara, me fala por que você tá triste, tenta me explicar da onde vem a origem dessa tristeza. E aí eu falava, pô, minha consultoria tá indo bem, eu tô ganhando bem, minha vida acabou dando certo, eu investi bastante na área de comunicação digital, enfim, minha carreira foi toda para essa área. Montei consultoria, montei a agência, vendi a minha startup, quer dizer, ganhei uma grana boa. A minha vida, ela partindo do zero, eu não sou herdeiro nem nada do tipo, né? Foi no suor mesmo, né? Então, partindo do zero, eu posso dizer que a minha vida deu certo. Mas por que eu tô triste? Por que eu tô cabisbaixo? E aí fiz o meu processo terapêutico e eu não conseguia explicar. E aí, com a música, eu consegui explicar. Então, olha só as letras, eu vou te dizer os títulos das primeiras músicas para você ver como que essa sublimação aconteceu. Como eu disse, a primeira música registrada foi Reparação. Reparação por quê? Porque eu queria falar da reparação desses anos todos que eu não fiz música. Mas a primeira música criada se chama O Que Sobra. Olha o nome da música, O Que Sobra. E aí, a letra da música começa assim, o que sobra da gente nesse avexame da vida, o que sobra da gente nessa dança dos corres da vida, o que sobra da gente, o que sobra da vida engolida, o que sobra da gente. Então, o que eu tô falando? O que eu tô falando? Cara, nesses corres da vida, durante todos esses anos que eu trabalhei pra caramba, e bicho, eu trabalhei pra caramba mesmo, coisa de, sei lá, 14 horas por dia, 15 horas por dia, era loucura. Porque eu tinha que ajudar minha mãe, porque eu tinha que ajudar minha irmã, até minha família como um todo, eu tinha que dar conta, e eu tinha que estudar pro vestibular, eu tinha que passar no vestibular, eu fiz mestrado porque eu queria ter uma coisa segura, e aí eu estudar para mestrado, artigo toda semana, uma loucura, doutorado a mesma coisa. E aí, olha a primeira música, tá, beleza, o que sobra da gente? E, cara, quando eu escrevi isso, que o meu terapeuta viu, ele só falou assim, ó, continua, porque você tá conseguindo vomitar tudo que tem dentro de você, que você não consegue nem me dizer, eu, seu terapeuta, você não consegue me dizer, mas você põe em letra de música. E aí eu comecei a escrever, e o curioso é que essa primeira música que eu escrevi, ela continua. Gritamos o ruído das almas, esquecemos o que foi insônia. Caramba, quantas insônias eu tive, fui dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu não conseguia falar isso pro terapeuta, mas tá na letra da música. O que sobra da gente... Olha o verso, o que sobra da gente quando acordamos, e de novo, lá se vai a vida até dormir. Significa o quê? Que às vezes eu ia dormir, não de sono, mas de cansaço, de exausto que eu tava. E aí eu termino a música dizendo, o que sobra da vida, que sonhamos, o que há de vir. Ou seja, o que sobra da gente, que a gente sonha com o que ainda vai vir. Eu sonhava sempre com a minha aposentadoria. Quando eu falei isso pro terapeuta, ele falou assim, cara, por que você nunca me disse isso, bicho? E você botou isso na música. O que sobra da vida quando sonhamos o que há de vir. Cara, você usou que loucura. Nesse processo. Total, né, cara? Totalmente. Por isso que alcançou esse nível de abertura, talvez, emocional, né? Total. E eu te falando aqui é até emocionante pra mim, porque isso é coisa de março de 2024. Março. É recente, pô. É recente, super recente, foi agora. Exato. E eu faço terapia já há muitos anos e eu nunca consegui falar isso. Uhum. Aí, de repente, numa letra de música, eu faço uma bossa, ela é um ritmozinho de bossa nova, e eu consigo colocar isso numa letra de música. Aí, automaticamente, eu pensei, porra, velho, eu com certeza, eu não sou o único do mundo que tem esse problema de não conseguir falar isso pro terapeuta, mesmo anos na terapia. E se as pessoas começarem a fazer isso em letras de música?
Se as pessoas... E não precisa ser poeta para isso. Eu falo isso para os meus alunos. Eu digo isso para os meus alunos. Gente, não precisa ser poeta. Você só precisa deixar fluir. Deixa fluir. Escreve. Depois você bota num Suno AI para dar uma melodia e tal. E ali você tem uma sublimação musical. Ah, mas não é uma música profissional. Ah, eu vou ganhar dinheiro profissional. Cara, esquece isso, esquece. Você não é um músico profissional, essa música... Não é esse o objetivo, né? Exato. Essa música profissionalmente não tá boa. Não vai tocar numa rádio, uma gravadora não vai pegar essa música. Esquece essa parte. Vai pro lado da psicanálise. Você soltou isso. E na hora que você solta isso, você fica mais leve. Você se aceita. Você se reconhece, você se auto-reconhece e você diz, porra, eu posso falar uns palavrões de vez em quando, né? Eu falo bastante também. Pois é isso, eu falo muito com o terapeuta, quando eu me empolgo assim, eu digo, porra, isso é foda, cara, isso, olha só, tu não pode falar esses palavrões em sala de aula não, eu disse, pô, mas eu falo. mas é bom, cara, porque você olha assim, você diz, cara... Você se auto-reconhece. Porra, eu fui foda mesmo. Eu fiz uma carreira e tal. Trabalhei pra caramba. Tenho olheiras, tenho marcas de expressão, que são marcas de guerra. Cansei. Tive problemas de saúde porque trabalhei pra caramba. O mundo é desigual. É assim mesmo. Tem pessoas que têm mais oportunidades, tem pessoas que não têm tantas oportunidades. E a gente no corre da vida. Então, na hora que eu vomitei tudo isso, eu me aceitei. E na hora que eu me aceitei, eu disse, eu preciso mostrar isso para outras pessoas. Eu preciso ensinar. E às vezes, né, Gabriel, você falou, não vai ter valor musical, talvez não vai fazer sucesso. Agora, você veja bem, um dos maiores sucessos de Herbert Viana, por exemplo, ele escreveu quando estava sofrendo pela Paula Toller. Lá, tinha acabado de terminar um namoro nos anos 80 e as músicas são sensacionais. Às vezes você tá tão inspirado emocionalmente, né, cara, para se abrir e falar sobre os seus sentimentos que acaba surgindo obras-primas, né, cara? Então, não é o objetivo, como você falou, muito bem falado, mas quem sabe, né? Quem sabe não vai produzir a próxima sensação ou um clássico da MPB aí. Pode ser. E isso foi evoluindo. O engraçado, Diego, que... Por que eu falo que os professores precisam usar, mesmo que eles não saibam? E aí eu dou alguns treinamentos de formação de professor. E aí eu sempre falo o seguinte, galera, usem. Ah, mas eu não sei usar. Eu também não sabia, cara. Não tem curso pra isso, assim, um curso perfeito. Não, às vezes tem um cursozinho aqui a colar, né, na Udemy, tem cursos de outro lugar. O IA Todo Dia pode, inclusive, montar um curso sobre isso também. Tô montando. Até o final do ano vai ser. Perfeito. E tem que montar mesmo, porque a galera fica... Olha o pior. O pior de tudo é o quê? É o cara não começar a usar porque ele acha que não é capaz de usar. Então, vamos supor, a IA Todo Dia cria um curso, e aí vamos supor que ela cria 3 níveis de curso. O basicão, pro cara que tem medo até de começar a usar. Ele tem medo de... Não vou botar nem meu cartão de crédito aqui, porque vão roubar meu cartão de crédito. Cara, se você usar ferramentas conhecidas, não tem risco nenhum. Aí você vai, explica, tá? Nível intermediário e nível avançado. Essas pessoas se instrumentalizando para usar, elas começam a utilizar e ao longo do tempo, elas vão desenvolvendo uma capacidade cognitiva e criativa de outras formas de uso. Você falou perfeitamente bem agora, Diego. Você falou assim, cara, vai que você faz uma letra de música que venha a ser um sucesso. Pode ser. E aí, por que eu tô batendo nesse ponto? Porque eu comecei a... Eu fiz como o Renato Russo, por exemplo. Coisa que o Renato Russo fazia na Legião Urbana. Ele batia papo com os amigos, batia papo com a galera dele e de vez em quando ele anotava uma frase. E aí, dessa frase anotada, ele desenvolvia alguma coisa. E aí, para não dizer que eu tô mentindo, eu tava assistindo ontem a série o filme do Bob Marley, mas no fim de semana eu assisti a série do Ayrton Senna.
Então eu assisti. Cara, eu assisti, sensacional, e eu acho que ela vai ser premiada porque vou falar da produção. A produção dela tá muito boa, mas não vou falar muito dela não, senão a gente passa... E aí eu escrevi o seguinte: se não vai parar, é bom que tenha um motivo. É uma frase. Isso foi no filme do Bob Marley. Okay. Um produtor. Se não vai parar, é bom que tenha um motivo. Eu anotei. E aí eu anotei essa frase e fiquei: se não vai parar, é bom que tenha um motivo. Por quê? Porque o Bob Marley disse: eu não vou parar. Porque na época ele estava sendo ameaçado pelos partidos políticos, tentaram até dar um tiro nele, não sei o que e tal. E aí alguém chegou e disse: então se você não vai parar, é bom que você tenha um motivo. Minha cabeça explodiu na hora. Aí eu, cara, já sei, vou produzir em cima disso. Então eu comecei a fazer o que o Renato Russo fazia. Os meus amigos às vezes postam um story no Instagram ou no TikTok, alguma coisa do tipo, e eu pego esse story, bato um print e desenvolvo uma letra em cima de uma reflexão que um amigo meu teve. Agora, Diego, eu faço uma coisa que eu acho que é ética, que é o quê? Já que eu desenvolvi a música em cima de uma reflexão de alguém, essa pessoa se torna coautora. E na hora que eu vou subir para qualquer plataforma, eu coloco essa pessoa como coautora. Legal. Então, lá no Sobretons, lá por exemplo, no Spotify ou no Deezer, se você clicar lá no Sobretons e buscar nos créditos, você vai ver que algumas têm só o meu nome, inclusive tem a explicação do que é o W, viu? fica a dica. Vão lá no Spotify, vocês vão ver lá, pega qualquer música, vocês vão ver o que é o W. William. Eu acho que é o William, mas não é o William. Não é o William. E aí eu coloco lá no Spotify o meu nome completo, então tem lá dizendo que é o W. E você vai ver o nome de algumas pessoas. Algumas dessas pessoas não escreveram nenhum verso. Mas elas que deram um insight, elas que deram a sacada. Então eu acho justo dividir os créditos com essa pessoa. Daí eu coloco o nome da pessoa lá. Então, às vezes são pessoas que nunca nem vão falar comigo. Nunca mais. Sei lá, uma pessoa que falou comigo uma vez, perdida, eu peguei uma frase dela, depois eu entro em contato com ela e digo assim: me diz o teu nome completo. Aí a pessoa diz: por quê? Não, porque eu criei uma música em cima daquilo que você falou e musiquei e tal. Aí a pessoa fala: mas eu não escrevi nenhum verso. Aí eu disse: mas eu acho justo colocar, porque você que me deu a ideia. E aí eu coloco a pessoa como coautora. Se gerar royalties, se gerar dinheiro, se gerar qualquer coisa, a pessoa vai ganhar também. Mas eu não tô nem preocupado com isso. Isso nem é a minha intenção. Perfeito. Pô, cara, eu queria ter conhecido esse negócio da sublimação antes, Gabriel, porque eu tenho um processo de sublimação, cara, que é fazer tatuagens. Cada vez que eu termino um relacionamento, ou que eu me mudo de cidade, ou que eu estou sofrendo de alguma maneira, eu faço tatuagem. Eu tenho 44 já, cara. Nossa, e, muitas vezes eu me arrependo, cara. Muitas vezes eu me arrependo, sabe? Então, eu queria ter sublimado isso na música e não no meu próprio corpo, fazendo as milhares de tatuagens. Às vezes, penso eu. Mas tá tudo certo. E, cara, como é que tem sido a experiência agora, ainda continuando no papo da música, de distribuir justamente no Spotify? Você distribui em alguma outra plataforma ou só Spotify? Então, eu utilizo algumas plataformas que já fazem a distribuição automática, né? Eu comecei pela OneRPM, mas ela disse que só trabalha com artistas grandes, né? E aí eu meio larguei, né? E aí ela indicou uma outra plataforma dela, que são para artistas autorais, autônomos, pequenos, né? Alguém que seja bem pequeno. E na hora que ela me indicou essa ferramenta, eu fui buscar. E aí tem a OneRPM, que é a grande, né? A grandona lá, mas tem a Offstep. A Offstep é uma ferramenta pequena da OneRPM feita para pequenos artistas. E aí eu comecei a colocar as músicas lá para poder distribuir em todas as outras plataformas. O que aconteceu? A Offstep chegou num determinado álbum, eu já tinha subido uns 5 álbuns. Aí ela mandou uma mensagem para mim dizendo: não aceitamos mais músicas que são produzidas com inteligência artificial.
Aí começou, aí pra mim, na minha cabeça, foi um dilema. Por que foi um dilema? Eu disse, peraí, mas eu não crio 100% com inteligência artificial. E aí, Diego, tem uma coisa que vale a pena ser falado. Seguinte, eu crio a melodia com inteligência artificial, legal. Mas lembra que lá nos meus 15 anos eu já tocava violão? Então Sim. Eu comecei a ver que essas músicas, essas melodias, elas tinham ruídos, elas tinham incongruências, elas não eram tão boas. Então eu peguei o meu conhecimento de software de edição de áudio, por exemplo, Audacity, GarageBand, essas outras ferramentas que vão melhorar o Moises, que separa os tipos de instrumentos. Então eu comecei a pegar essas ferramentas e comecei a utilizar para melhorar a sonoridade das músicas. Então eu até crio a melodia por inteligência artificial. E se eu quisesse, ela já está pronta. Mas eu, dentro de mim, eu sinto, cara, ela tá pronta, mas ela não tá boa. Então deixa eu melhorar um pouco mais. Daí o que eu faço? Eu vou no Moises, separo as faixas de instrumento, e aí eu, às vezes, retiro o baixo, porque o baixo é que tá gerando uma ruidez e tal, eu tiro o baixo. Ou então, eu aumento o grave do áudio, ou eu diminuo o grave, ou aumento o agudo. Então eu vou manipulando ali a música ao ponto dela ficar boa, de acordo com o meu critério. Sim, e aí, você usa... Aí é mais como um complemento do que como... Tipo, não é, você não usa puramente IA, né, Gabriel? E, cara, deixa eu até perguntar. E nessa restrição que eles colocaram, não aceitamos música, é tipo, não aceitamos música totalmente por IA ou que tenha qualquer parte com IA? Nunca me explicaram. Já perguntei, nunca me explicaram. Cancelaram 4 álbuns meus. Aí eu botava mais um, cancelava. Eu botava mais um, cancelava. Eu disse, caramba, cara, pra que eu paguei esse negócio anual, hein? Era pra ter pago mensal. Agora aprendi. Não vou pagar mais anual. Aí eu comecei a migrar. Aí eu fui pra CD Baby. CD Baby é um concorrente deles. Quando eu cheguei na CD Baby, a CD Baby cobra por álbum. E aí, quando eu fui pra CD Baby, a CD Baby aceitou. Aí eu, beleza, vou pra CD Baby, vou começar a aceitar. Aí eu fui pra um evento em Minas Gerais, chamado Hacktown. Esse evento, chamado Hacktown, a cidade inteira, dizem, né, a fama é essa, a cidade é hackeada. Então, esse evento, ele tem centenas de palestras em todos os buracos da cidade. E aí você vai escolhendo qual a palestra que você vai assistir. E eu fui assistir uma palestra do pessoal da Alura, que é inclusive uma plataforma de curso. E lá, o cara falou o seguinte, eu também faço música por inteligência artificial. Pô, colei no cara. Aí eu disse pra ele essa história inteira. Cara, eu fui na Offstep, os caras me bloquearam, aí eu tô na CD Baby, mas a CD Baby é muito cara, porém aceita. E qual que você usa? Aí ele disse, cara, eu uso a Lender. Lender se escreve L-A-N-D-R. E eles nunca cancelaram minhas músicas. Aí eu, vou utilizar. É até mais barato que a CD Baby e tal. Fui pra Lender. E aí na Lender eu coloquei alguns álbuns lá. E aí eles aceitaram alguns, cancelaram outros, com o mesmo argumento. Aí eu fiquei puto, né? Aí eu disse assim, não, peraí. Eu vou explicar pra eles agora todo o processo. E expliquei o processo, fiz uma defesa. E disse, olha, às vezes eu insiro riffs que eu fiz de guitarra, às vezes eu insiro riffs que eu mesmo fiz de violão, às vezes, por exemplo, a inteligência artificial fez a melodia e criou uma voz, mas a voz dela às vezes se embaralhou, né? Às vezes ela embaralha, bota uma palavra que não tem nada a ver, bota um sotaque que não tem nada a ver. Então eu, na edição do áudio, eu excluo, mas eu boto uma voz minha. Então é como se fosse 2 vozes. Daí eu vou mesclando. Aí eu fiz toda essa defesa, bati print do Audacity, bati em print do GarageBand, que eu coloco uns samples do GarageBand, e fiz uma defesa zona gigante. Aí mandei pros caras. Aí eu disse, tá vendo? Como é que vocês vão dizer que é 100% inteligência artificial se eu mesclo com coisas humanas? A própria edição da música é humana.
Aí eles aceitaram. Então, eu acho que o que faltou ali, eu acho que o que aconteceu, o que acontece com essas plataformas, é que elas estão querendo que não exista um crime que aconteceu até nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos, e isso, se você colocar no Google, aparece bastante. Teve um cara que ele criou centenas de músicas por inteligência artificial, subiu essas músicas e meteu publicidade em cima para ganhar os royalties. Então esse cara ficou milionário. Não, esse cara, eu vou complementar, Gabriel, ele criou robôs de inteligência artificial que ouviam as músicas, então aumentava, parecia que ele estava bombando, tipo assim, dava 100 mil visualizações, mas 99 mil era robô, não era pessoas de verdade. Né? Exatamente. E aí ele ficou milionário, tinha mais de 10 milhões de patrimônio, meu amigo. Estava fazendo isso há alguns anos já. Exatamente. Até pegarem, né? até que pegarem. E aí eu acho que as plataformas, elas estão meio que se resguardando para que isso não aconteça com elas. E eu não vou culpar as plataformas, porque assim, tá todo mundo aprendendo, Diego. Tá todo mundo aprendendo. Por isso que eu acho que um curso da IA Todo Dia é massa. Porque meio que vai ensinar isso, né? Ensina até questões éticas. Olha, abre o jogo. Por exemplo, nas minhas aulas, eu dou aula por hobby mesmo, eu gosto de dar aula. A minha fonte de renda é a consultoria. Eu tenho uma consultoria empresarial e a minha fonte de renda. Eu vendo tanto consultoria para a empresa como vendo seguro de vida. Então, são duas coisas que me dão renda, que me dão minha grana. E sala de aula, eu gosto, porque eu gero troca com os alunos. Aí eu faço sim. Galera, é o seguinte, eu tenho que ensinar vocês a usar a inteligência artificial de maneira ética. E aí as minhas provas, elas são obrigadas a serem feitas com inteligência artificial. Por quê? Porque eu mando a galera fazer. Eu digo assim, ó, se vocês não fizerem usando ChatGPT, Bing Chat, Anthropic, alguma coisa desse tipo, eu vou dar 0 para vocês. Vocês têm que usar a inteligência artificial. Só que é o seguinte, o critério de avaliação vai ser muito mais exigente. Com certeza. Eu quero que vocês peguem, por exemplo, eles têm que fundamentar, vão ter que botar as referências bibliográficas. Cuidado! O ChatGPT vai inventar referência bibliográfica. Então, se você botar uma referência bibliográfica que não existe, significa que você não pesquisou se ela era verdadeira ou não. Você vai receber um pênalti, você vai receber uma punição. Aí a galera fica assustada e começa a fazer as provas, faz por inteligência artificial, mas vai pesquisar quem é aquele autor, pesquisa se aquela obra realmente existe, vai atrás de saber do que aquela obra fala, e muitas vezes, que é o meu objetivo, eles aprofundam em 1, 2 ou 3 autores. E aí a forma de avaliação nunca é, pronto, professor, terminei, entreguei. Não. Apresentação. Porque eu quero debater com você. Aí na hora de debater, aí, meu amigo, se você não tiver estudado, aí você se embanana completamente. Então a minha forma de avaliação é debate. Eu quero debater. Aí a gente traz os princípios pedagógicos, né? Vygotsky falava sobre isso. O desenvolvimento cognitivo do ser humano, ele vem através da interação. Então as minhas avaliações, elas são em cima de interação. Eu faço, por exemplo, concurso de debates. Grupo A e Grupo B. Vamos lá, vocês vão debater. Tá aqui a ideia. Vocês têm 2 semanas para preparar os argumentos e depois vocês vão debater entre si. E utiliza a inteligência artificial para isso. E aí a galera vai. Tipo advogado em tribunal, sabe? Eu acho barato, é legal cara. Demais, cara. Eu fiz o meu mestrado na Federal Fluminense, ali no Rio. Ainda estou fazendo, na verdade, falta 30 horas para eu terminar, mas a minha dissertação, cara, eu falei isso várias vezes, eu escrevi toda utilizando com auxílio, né, do ChatGPT, Claude e tal. Eu vou te dizer, cara, eu aprendi muito, Gabriel. Aprendi muito, cara. Tipo assim, não é uma ferramenta... o que eu ouço as pessoas falar, as pessoas vão ficar mais burras, porque não precisa mais estudar. Cara, ao contrário, cara, eu aprendi muita coisa que eu com certeza não aprenderia se não tivesse essa ferramenta. Porque, óbvio, que não é só gerar qualquer texto e jogar lá. Você precisa estudar, você precisa, justamente o que você falou, conferir as bibliografias, você tem que ler tudo, até porque na minha monografia eu tinha que apresentar, né, cara, a dissertação, você tem que ir lá apresentar para uma banca, 45 minutos, não é assim. Então, cara,
se você souber usar essa ferramenta e fazer como você está fazendo, Gabriel, eu achei sensacional, cara, que você obrigar os alunos a usar, isso quebra um paradigma, cara. Quebra esse paradigma das pessoas dizerem, não, cada vez as pessoas vão ficar mais burras agora. Cara, é justamente o contrário, cara, porque você vai focar, você vai conseguir fazer aquela avaliação pontual para cada aluno, sem precisar fazer essa análise de 6 meses, como você estava explicando antes, né? Que seria impossível para qualquer professor. Então, cara, sensacional, cara. Eu tenho que te dar os parabéns, Gabriel, porque você quebrou um paradigma, cara, tá quebrando, e você tá divulgando isso no teu doutorado, trabalhando com isso, é muito legal, cara. Parabéns mesmo, Gabriel. Parabéns, cara. Tô adorando. Esse bate-papo aqui tá muito legal, cara. Tô surpreso. Eu estendo os parabéns à equipe do Laboratório Multimeios, lá da Universidade Federal do Ceará, porque eu tenho que falar, né, deles, obviamente, porque claro. É um grupo que está estudando isso, que está testando isso no Ceará. Nós estamos testando, nós estamos fazendo experiências, e cada um está fazendo a sua experiência, depois compartilha, e a gente vê o que dá certo, o que dá errado. E como é uma universidade, né, como a Federal Fluminense, que também é uma referência, viu? A Federal Fluminense é uma referência, tem lives que são feitas, eu já acompanhei algumas da Federal Fluminense, que são muito boas também, excelente. Eu acho que se eu não tivesse feito a Universidade Federal do Ceará, eu teria feito a Universidade Federal Fluminense, porque eu vi muita coisa de lá. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre coloco em formação de professores, quando eu vou explicar isso, eu explico o meu caso, explico como eu estou fazendo, como o Laboratório Multimeios da Universidade Federal do Ceará está fazendo, está experimentando, e eu trago um autor, que é o Stuart Russell, que ele fala que a inteligência artificial, na verdade, ela é uma amplificadora das competências humanas. Ela amplifica as competências humanas, mas ela não compartilha da cognição humana, porque a cognição humana ela é subjetiva. E aí o Miguel Nicoleles, que é o brasileiro, né, o cientista brasileiro, ele diz que a inteligência artificial ela não é capaz de entender o contexto e a subjetividade das nuances humanas, que definem as experiências humanas, são as suas nuances, é aquilo muito subjetivo. Por isso que o Nicoleles fala, assim como o Neil Chomsky. Neil Chomsky fala sobre isso, que a inteligência artificial, ela não é inteligente nem é artificial, porque eles vão no conceito, né? Eles vão no conceito da coisa, é um conceito muito filosófico, né, Gabriel? Filosofia. Discussão, né, cara? Eu discordo do Chomsky, cara. Eu sigo uma outra linha de outros pensadores, mas só porque eu discordo não significa que eu acho que ele está errado. Eu acho que são só formas diferentes de ver a mesma coisa, sabe? Porque no final é uma questão filosófica, cara. É uma questão filosófica. É inteligente ou não é? Porque, não sei. Talvez sim, talvez não. Mas isso é uma outra discussão. Desculpa te atrapalhar, cara. Continua, por favor. Que exatamente essa visão do Stuart Russell... Por que eu tô colocando a visão do Stuart Russell? Porque, por exemplo, quando eu fiz a seleção do doutorado, foi uma seleção muito dura, né? Uma seleção extremamente concorrida. São dezenas de candidatos. E eu vim com a proposta da inteligência artificial na área educacional, e eu vim com a linha do Stuart Russell, que é uma linha otimista. Ela é uma linha otimista. E ele fala que a inteligência artificial, ela amplifica a competência humana. Mas ele bota uma vírgulazinha, né, que ele diz que ela não compartilha da cognição humana. Por quê? Porque ele não quer anular as nuances humanas. Então ele bota essa vírgula, mas ele é otimista. Mas a banca, na minha seleção de doutorado, a primeira pergunta que eles fizeram para mim foi a seguinte: beleza, o seu projeto é sobre inteligência artificial. Me fale uma pessoa que desconstrói tudo isso que você colocou no seu projeto. Cara, eu não tinha me preparado para essa pergunta. Eu não tinha me preparado. Que é o contraditório, né? É o contraditório, é o outro lado da história. Dialética. Processo dialético, né? Diego, ainda bem, cara, ainda bem que eu gosto de podcast. Ainda bem que eu gosto de podcast. E eu assisti vários podcasts sobre inteligência artificial. E um dos podcasts que eu assisti era um podcast com o Nicoleles, em que o Nicoleles citava o Chomsky,
E aí, eu fiz a mesma coisa que você acabou de falar sobre a inteligência artificial. Eu ouvi o podcast, aí peguei o nome do cara, aí eu disse, porra, eu já li um negócio sobre o Chomsky, eu já li alguma coisa, mas eu nunca aprofundei. Deixa eu aprofundar aqui. E aprofundei sobre o Chomsky. Aí vi que o Chomsky era de uma escola marxista, o Chomsky era de uma outra linha de pesquisa, e fui estudar esse contraditório. Mas não coloquei isso no meu projeto de doutorado, porque não era isso que eu estava defendendo. Claro. Aí, beleza. Quando a banca me fez essa pergunta na lata, aí eu, caramba, não coloquei isso no projeto. Primeiro pensamento. Segundo pensamento, mas eu li sobre isso. E aí eu fui e citei o Nicolelis, que fala desse lance da inteligência artificial não ser inteligente, nem ser artificial, e citei o Chomsky. E aí, quando eu citei os dois, a banca parou e disse, caramba, o cara tá falando um negócio que nem no projeto dele tá. Então, o cara domina o assunto. Sim. E é isso. O resumo da história é essa. Eu poderia ter ido na inteligência artificial, ter perguntado para um ChatGPT, me fale tudo que vai contra o meu projeto para eu poder me preparar. Ele lista os caras e depois é o meu trabalhozinho de casa de ir lá estudar os caras. O que esse cara produziu, quais livros ele produziu, comprar o livro dos caras, ler o artigo dos caras e começar a aprofundar sobre os caras. Então, como eu fiz essa tarefinha de casa, eu sabia falar. E aí eu falei. Aí comecei a debater com um membro da banca. Aí disse, olha, Neil Chomsky fala isso, aquilo. O Miguel Nicolelis, que inclusive é brasileiro, fala assim, assado. Mas eu sei que o meu projeto ele é na linha do Stuart Russell, que fala sobre a IA amplificar as competências humanas, ele é mais otimista. O Neil Chomsky ele é mais marxista. E aí eu fui explicando isso aí. Bicho, eu fiquei em primeiro lugar na seleção do doutorado, cara. Que massa, cara. Que legal. Aí, na hora que saiu o resultado, eu disse assim, cara, eu não acredito nisso. Eu fiquei em primeiro lugar na seleção do doutorado na Universidade Federal. Que loucura, cara. E aí eu tenho certeza que foi... E aí eu boto os créditos no podcast. Por isso que, quando eu encontrei a IA Todo Dia, eu já salvei, eu já disse, cara, tem um cara que se predispôs a fazer um podcast só sobre IA. Meu irmão, eu tenho que virar amigo desse cara. Que massa, cara. Não, muito legal, cara. Pô, sensacional. E, Gabriel, antes, eu tenho mais umas perguntas aqui, cara. A gente já passou de 1 hora, mas ultimamente isso já tá virando rotina, então eu nem tô mais impressionado. Eu só queria lembrar a nossa audiência, por favor, pessoal, é muito importante pra gente, para continuar esse trabalho aqui, que você nos avalie. Precisamos das 5 estrelinhas do Spotify, porque é a nossa principal plataforma. Recomenda esse podcast pro seu amigo, segue a gente nas redes sociais, @ia.todo.dia. Eu sei que eu tô pedindo muita coisa de uma vez só, mas se você fizer uma dessas 3, você já tá nos ajudando demais. A gente está trabalhando para deixar esse canal cada vez melhor, eu, Helena, o Carlos. Nós estamos prestes a criar um website para mandar newsletter semanal, para disponibilizar todos os episódios lá com transcrição. Eu vou lançar o curso, Gabriel, eu vou fazer esse curso para ChatGPT para iniciante. Não é ChatGPT, é IA para iniciante, mas focado mais no ChatGPT, que é a mais conhecida. E, cara, eu ia vender, mas eu vou botar de graça no YouTube, sabe? Eu quero para popularizar mesmo, cara. Para você mandar esse curso para sua tia, entendeu? Aquela tia que, isso aí não é para mim. Não, assista isso aqui, ó. É 10 minutinhos. Todas as aulas vão ter no máximo 10 minutos, sabe? Bem do início, cara. Para quem tá realmente não sabe nem ligar o computador. Então, o foco não é os nossos ouvintes que acompanham aqui todo dia, que eu sei que já lidam com IA diariamente, né? Mas sim os pais dos ouvintes, ou os amigos que não sabem, é para indicar mesmo. E para isso, cara, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de vocês aí, que nossos ouvintes, amados e queridos ouvintes, que nos deem a 5 estrelinhas, recomendem esse podcast, porque quanto mais ouvintes a gente tem, quanto mais esse programa é entregue,
melhor para a gente, mais fácil fica para quem sabe conseguir um patrocínio e a gente poder investir e deixar isso cada vez melhor. Mas era isso que eu tinha para falar. Vamos voltar às perguntas aqui. A gente já está finalizando, tá, Gabriel? Eu prometo que não vou tomar mais muito do teu tempo, cara. Na verdade, eu ainda tenho várias perguntas, mas eu vou focar em algumas aqui, Tá. para a gente não ficar 2 horas. Você já apresentou artigos e fez apresentações sobre o conceito de tecnologias de ondas neurais sonoras. O que eu queria saber é qual que tem sido a recepção do público acadêmico, né? E dos organizadores dos congressos. Houve algum ponto da pesquisa que gerou mais polêmica, o debate? Ou todo mundo te recebe de braço aberto e quer tecnologia mesmo? Como é que tem sido, cara? Cara, olha que curiosa essa pergunta, porque eu falei aqui que as ferramentas de distribuição de música me bloquearam e eu tive que ir migrando de ferramenta a ferramenta. Mas nenhum congresso recusou artigo meu até agora. Todos receberam e as salas ficam lotadas. As salas estão lotadas. E a grande dúvida é, primeiro, como é que você está fazendo essa experiência? E quais são os resultados dessa experiência? Aí eu vou com o meu chapéu de acadêmico, né? E levo os gráficos. Aí eu mostro gráficos comparativos, gráficos estatísticos, gráficos de correlação, e mostro a correlação de aprendizagem dos alunos, o quanto eles conseguiram se desenvolver. E aí é um método científico que eu demoraria mais uma hora para falar aqui, aí não tem como explicar. Mas nos congressos eu levo os gráficos e mostro a metodologia de análise. Então muitas vezes eu faço uma análise de correlação de quando eu utilizei inteligência artificial e quando eu não utilizei. Aí eu pego o meu grupo de estudos, que é o Laboratório Multimeios, e a gente faz umas comparações de pessoas que usaram, pessoas que não usaram, faz correlação estatística para poder chegar nesse parâmetro, e aí nós apresentamos. Então, assim, apresentei no Rio de Janeiro, em Congresso de Educação à Distância, em Fortaleza, que é onde eu moro, né? Então apresentei tanto no Congresso da Universidade Federal do Ceará, como apresentei na Universidade de Fortaleza, outros congressos, apresentei no Congresso de Educação, Brasileiro de Educação, também, apresentei no Hacktown, que não é exatamente um congresso, mas é um evento que tem muita gente, e todos os congressos, todas as participações, elas ficam lotadas. Por quê? Porque o tema realmente é um tema que as pessoas estão com medo de não saberem usar, estão com medo de serem substituídas pelo robô e querem saber quais são os caminhos que elas devem trilhar para não serem substituídas. E aí, a minha resposta ela é sempre a mesma. Você não vai ser substituído porque você não é um robô, mas você pode se robotizar. Se você se robotizar, aí a diferença de você para um robô é cruel, né? Porque um robô vai ter uma velocidade muito maior do que você, uma acurácia muito maior do que você. Então, como é que você não se robotiza? Você trabalhando exatamente, até o que o próprio Nicoleles fala, né? O que é que define a experiência humana? A interpretação do contexto e a subjetividade. Então, a sua subjetividade humana, ela não pode ser perdida. O que é a subjetividade humana? É a sua sensibilidade. É o que o Vygotsky fala. Você interagir com um aluno e saber desse aluno que ele não está conseguindo aprender, que ele tem algum outro tipo de inteligência. Aí você vai para o Gartner, ele tem uma inteligência que não é uma inteligência que é a sua avaliação está querendo mensurar, então você faz outro tipo de avaliação. Ou então na música, é você dizer que a música não necessariamente ela vai estar pronta para ir para uma rádio, não é esse o objetivo. Músicos, por favor, não me matem, não me mandem uma carta bomba para eu abrir e explodir, não façam isso. Nós estamos querendo, na verdade, trabalhar a sublimação, a pessoa, de uma maneira psicológica, ela conseguir soltar o que ela tem de sentimento, e vai que a música fica boa e pega um músico profissional, como eu tenho uns amigos profissionais e querem gravar essa música, pô, legal. Você vê aí várias pessoas que fizeram uma música ou outra, aí vem um profissional e grava essa música, pode ser também. Então a ideia é sempre essa. Eles abrem as portas, os congressos abrem as portas, eles querem saber como é que a coisa foi feita, como é que foi construída. E outra coisa, Diego, que eles querem muito saber, quais as ferramentas. A gente citou aqui várias ferramentas. Então, tem ferramentas sim que são muito boas,
ferramentas pedagógicas que também são muito boas para a gente poder utilizar, mas é como eu falei, não tenha medo de usar. E não tenha vergonha de usar. Outra coisa que eu percebi, Diego, as pessoas muitas vezes têm vergonha de dizer que estão como se você estivesse burlando o processo. Principalmente no trabalho, né? Principalmente no trabalho. As pessoas... se o meu chefe descobrir que eu estou usando aqui, meu Deus. Exatamente. Tem vários estudos que mostram isso, cara. Vários estudos. O que você está falando, você está repleto de razão. Isso é comprovado cientificamente. 80% dos funcionários de empresas privadas não falam para o seu chefe que estão usando inteligência artificial. Tem vergonha de falar. Pois é. E, na verdade, isso é uma mudança de tempos. Porque, assim, muitos de nós não vivenciou o início da internet lá nos Estados Unidos. A ARPANET e tal, a história da internet mesmo, que nasceu dentro dos governos militares, dos meios militares, né, das tropas militares para guardar informação, depois foram para as universidades e tal. Essa história a gente não vivenciou porque a gente não estava lá. Mas, quando a internet começou a se espalhar, existiram acadêmicos que disseram, eu não vou usar esse negócio. E a gente está falando de internet. Eu não vou usar essa coisa. É como se eu estivesse burlando o processo acadêmico. E a gente está falando de Harvard, a gente está falando de Oxford, a gente está falando de Stanford, que foram as primeiras universidades a utilizar a internet fazendo interconexões depois que saiu dos quartéis militares, foi para as universidades americanas e inglesas. Então as pessoas tinham vergonha de dizer que estavam utilizando. E tá totalmente errado. Primeiro que a inteligência artificial não nasceu ontem. A gente está falando da metade do século passado. 1940, 1950. A gente está falando lá de trás. E por que a inteligência artificial só veio bombar agora? Porque só teve investimento agora, cara. Exatamente. A Microsoft investir os bilhões que ela investiu na OpenAI foi agora. Então só veio bombar agora porque teve grana agora para a coisa poder acelerar o processo. Quero recomendar os episódios sobre a história da inteligência artificial aqui. Tem 3 episódios só falando sobre isso. Recomendo, não é por eu ter feito, mas foi uma produção grande, bastante estudo. E se você quer entender como começou esse processo todo, da onde que veio, quem foram os caras lá no início como que a gente chegou até esse ponto e por que, como você falou, você colocou exatamente o ponto, Gabriel. Por que só agora? Porque os investimentos pararam uma certa época, porque talvez a gente tivesse essas IAs conversacionais muito antes, se elas não tivessem sido desacreditadas por alguns grandes teóricos e estudiosos aí que depois de se decepcionar muitas vezes pensaram assim, não, isso aqui não dá certo. E aí ficou morto lá um tempão. Mas a gente podia ter tido isso talvez há 15 anos atrás, cara, se tivessem continuado os estudos na década de 90. Mas, claro, faltava poder computacional e tudo acontece exatamente na hora que tem que acontecer, né? Mas exatamente. O Google, por exemplo, o grande artigo do Google, que deu origem a esse novo método de programação, porque a inteligência artificial generativa é um método diferente de programação. Esse artigo do Google é um artigo de 2017, se eu não me engano, 2017. Quer dizer, para pensar, 2017 o Google escreveu esse artigo e o próprio Google, que tinha comprado a empresa, né, a DataMind, ele comprou a empresa, que foi a primeira ali a trabalhar jogos e tudo mais. O próprio Google não deu continuidade. A DeepMind. Aí o cara começa a ver Microsoft ganhando a dianteira, começa a ver Amazon correndo, começa a ver empresas enormes construindo GPUs. E o Google, caramba, perdi tempo. Agora começa a correr atrás, aí lança o Gemini e por aí vai. Então é bom saber sobre a história para não ter preconceito. E não ter medo, não ter receio, não ficar com vergonha. Não, tô com vergonha de usar. Cara, pelo amor de Deus, isso faz muitas décadas que começou a ser trabalhado. E quanto antes você começar, melhor você vai ficar, né, cara? Como você falou, né, Gabriel? Usando é o melhor meio de aprender, cara. Utilizando é o jeito que você vai aprender. Você vai ver que facilita a vida em muita coisa, né, cara? Nos programas a gente
de notícia que sai às sexta-feiras, a gente tem feito o IA na Prática, que é para mostrar utilizações mesmo do dia a dia e de como as pessoas estão, né? Inclusive, eu usei o teu exemplo, né? Foi assim que a gente se conheceu. E se você tem aí uma maneira de usar a inteligência artificial diferentona, ou mesmo no seu dia a dia, eu uso para montar o meu treino da academia, eu uso para fazer o roteiro de viagem, manda pra gente aqui que a gente vai divulgar e falar seu nome e dizer que é bem legal. E Gabriel, cara, muito obrigado pela tua participação, cara. Fiquei, sensacional essa entrevista. Eu não tenho dúvida que esse episódio aqui vai ser um sucesso, que a gente vai ter muito elogio, cara, porque merece mesmo. Porque você é um cara muito inteligente, cara. Eu já vi que você sabe do que você está falando. Os teus projetos são sensacionais, cara. Eu desejo muito sucesso para ti. Quando você falou do laboratório da Universidade Federal do Ceará e do teu professor, eu já quero estender o convite, cara. Se tu puder passar esse convite não só para o teu professor orientador, mas para os teus colegas do laboratório também. Seria um prazer recebê-los nesse programa para a gente falar um pouco sobre os projetos. Eu gosto de divulgar isso merece ser divulgado, cara. E é isso, meu amigo. Muito obrigado. Vocês, nossos ouvintes, muito obrigado pela paciência, por ouvirem. Gabriel, você quer divulgar alguma rede social, cara? Eu vou deixar o link da tua playlist do Sobretons na descrição do episódio, tá? Nos links úteis ali. Mas se tu quiser divulgar tuas redes sociais e se despedir da nossa audiência, o programa é seu. Tá bom. Assim, eu não tenho muito essa vaidade das pessoas, me sigam, não sei o que. Cara, eu acho... Cara, segue aí a todo dia, assista todos os episódios, compartilhe com as 5 estrelas lá no Spotify. Por que eu gosto de falar isso? Porque, tá fazendo um bom serviço para a sociedade. Então, quer conversar comigo? Quer bater um papo comigo? Bota W Gabriel no Google, vocês vão encontrar tudo. Vocês vão encontrar meu LinkedIn, vocês vão encontrar meu Instagram. Meu Instagram é chato pra caramba, porque eu só faço análise crítica, então tem gente que não gosta. Mas tem lá uns 14 mil e poucos seguidores, tem uma galera que conversa comigo lá. Se quiser, podem adicionar e podem bater papo. Manda mensagem para mim, às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo. Então pode conversar comigo. O Sobretons, eu criei tanto a banda, né, para Spotify, Deezer, etc. Tá tudo lá. E eu criei um blog também. Aí tem gente que diz, mas ninguém acessa blog. Mas é porque é a maneira que eu tenho de descarregar o que eu estou estudando. Então, quando eu estudo, por exemplo, qualquer coisa sobre inteligência artificial ou sobre outras áreas de tecnologia, eu escrevo e deixo lá. Porque eu sei que depois aquilo pode virar um artigo acadêmico. Aí eu deixo registrado lá. Aí é sobretons.com.br. É só botar sobretons.com.br que você vai acessar o blog lá. Mas, para finalizar, eu continuo reforçando. Valorizem o programa e a todo dia. Por quê? Porque o algoritmo, ele funciona assim. Se você não der 5 estrelas, se você não compartilhar com as outras pessoas, simplesmente o Diego vai arrumar outra coisa para fazer e a gente vai perder. Comentário é sempre bom. Se você gostou do episódio, deixa o comentário lá no episódio que também ajuda o algoritmo a entregar mais. É isso mesmo, Gabriel. Até crítica. Se você quiser... cara. Se você quiser me esculhambar, me detonar, mas detone no comentário do episódio, porque a treta, o algoritmo também gosta da treta, então pode colocar lá. Deixa eu aproveitar essa deixa, cara, que teve no último episódio de notícia que saiu na sexta-feira passada, eu fiz um desabafo, eu tava num dia meio ruim, eu fiz um desabafo, porque de vez em quando eu recebo umas mensagens de ódio, sabe, Gabriel? Tipo assim... Cara, infelizmente tem. E eu acabei usando o exemplo de um ouvinte que ele fez uma brincadeira, na verdade. Ele fez um comentário que era uma piada, mas eu não sabia. Não tinha como saber, não estava claro. E eu usei justamente esse comentário dele para fazer meu desabafo. E eu quero pedir desculpa. Ele veio falar comigo, ele veio pedir desculpa. Ele disse assim, cara, não era para ser uma piada, não sei o quê. Foi o Leandro... Tá? Leandro FCO. Eu quero só registrar aqui e pedir desculpa. Eu tô pedindo desculpa porque acabou ficando uma situação chata no final, porque ele é um ouvinte assíduo, como ele explicou, e eu descontei nele o que não precisava. Enfim, queria ter aproveitado. Obrigado, cara, mais uma vez.
Fica com Deus, Gabriel. Ó, mas como eu sou cearense, né? Como eu sou cearense, eu tenho que dizer uma coisa. Leandro, piada não entendida não é engraçado. Leandro, a piada tem que ser entendida. Eu moro no estado das piadas, eu moro no estado do humor. Então, assim, piada que não é entendida não é engraçada. A piada dele não foi ruim, cara, mas assim, é porque eu acho que se ele tivesse falado, sabe como é que é? Quando você escuta o tom e tal, é diferente de estar escrito, porque quando você está lendo, o humor que está influenciando é o do leitor, não de quem escreveu. Então, se você está de mau humor e está lendo o negócio, você vai interpretar de mau humor, né? Então, eu acho que foi esse o problema. Mas vocês podem fazer piadas, vocês podem criticar aqui, podem mandar. E de vez em quando eu vou estar estressado, eu vou desabafar, mas fiquem à vontade. Isso dá engajamento também. Legal. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.